O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus? E com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninho nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que o reino de Deus, ele vai acontecendo na simplicidade, nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, nos pequenos carinhos. A fé, meus queridos, é esse reino de Deus, não é? Que vai aos poucos aumentando em nós, vai aos poucos nos fazendo crer que Jesus é caminho, que Jesus é a única verdade, que Jesus é a vida. Olha, eu fico assim irradiado, feliz, contente mesmo de ver a simplicidade com que Jesus age no meio de nós. Muitas vezes naquela criança inocente, muitas vezes naquele idoso, muitas vezes naquela pessoa simples que passa por nós, nós percebemos ali a presença de Jesus. É como essa sementinha, não é? Uma simples sementinha pequenininha que o jardineiro joga ali na terra. Ela vai crescendo aos poucos, ela vai se desenvolvendo, daqui a pouco ela se torna uma árvore frondosa, a ponto de os passarinhos poderem até fazer ninho ali, né, nos seus galhos. Olha, meus queridos, Jesus vai agindo assim conosco. Jesus não tem pressa da nossa conversão, mas Ele quer uma conversão sincera. Por isso, aos pouquinhos, Ele vai nos orientando, Ele vai nos exortando, Ele vai nos fazendo crescer, a ponto de outras pessoas verem em nós, não é? Um exemplo de fé, um exemplo de vida. Nós somos como que essa árvore que aquelas pessoas veem aninhar, não é? Olha, que sorriso, que paz que você tem. Eu gostaria de ter esse sorriso, essa paz, essa fé que você tem irradiante. É disso, meus queridos, que Jesus fala aqui, quando ele cita exatamente essa sementinha que vai crescendo. É a nossa fé, é a nossa esperança, é a nossa confiança em Deus, que Ele vem para nos criar, para nos salvar, para nos libertar, não é? Depois ele ainda, não é, usa outra comparação assim bem simples de como é o reino de Deus, de como nós iremos alcançar o reino de Deus. É como aquela porçãozinha, não é, de fermento que se coloca na massa. Olha como que a massa cresce, dá aquele bolo gostoso, não é verdade? Aquela massa bacana, que depois de assado ali a gente vai saciar dela. É esta, meus queridos, a comparação que Jesus está dizendo. Nós devemos ser como essa porçãozinha de fermento, lá no meio da sociedade, lá dentro de casa, lá na nossa igreja, na nossa paróquia, na nossa comunidade. Nós temos que ser como essa porçãozinha de fermento que faz com que as pessoas também em volta de nós vão crescendo, vão reconhecendo a verdade de Jesus,
o caminho que leva à salvação, o caminho que leva à vida eterna. Jesus não quer, meus queridos, grandes coisas de mim, de você, de cada um de nós. Ele quer que o pouquinho que nós temos, nós coloquemos a serviço do seu reino, porque assim vai crescer, vai crescer, vai crescendo, crescendo, e daqui a pouco, meus queridos, todos nós estaremos em condições de um dia ser ressuscitados com Jesus. Meu irmão, minha irmã, que essa comparação desse fermento, que essa comparação dessa mostarda, que esse fermento, meu querido, que essa sementinha, minha querida, seja eu, seja você, seja cada um de nós, dentro de casa, eu repito, no trabalho, na escola, onde quer que nós estejamos, com a nossa simplicidade, com os nossos dons, por menor que sejam colocados em prática, porque é aqui que Jesus vai agir, é com a capacidade de cada um, por mais simples que seja, que Jesus age para fazer a sua igreja crescer, crescer, crescer e crescer cada vez mais, amém? Que assim seja, amém. Clica aí no sininho, se inscreva no canal, vamos juntos levar essa mensagem, esta simples mensagem, àqueles que estão precisando, para que eles também cresçam na fé e encontrem Jesus nas pequenas coisas, e que assim seja. Amém.